Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de nossas aulas de geografia? Pessoal, nessa nossa videoaula, nós começaremos com o livro de geografia do sexto ano, o livro que está em destaque aqui nesse slide. Vocês poderão observar aqui, né, a capinha do livro. E eu gostaria de fazer uma breve explicação da maneira como nós iremos trabalhar com o livro de geografia, né? Vocês em posse, todos vocês assistindo essa videoaula e com o livrinho também aberto. Os livros de vocês, eles estão divididos por tema. Observe aqui na imagem que eu destaquei aqui o tema 1, que é o primeiro tema que iremos trabalhar. Cada tema ele está dividido por capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. O tema 1 ele é dedicado ao estudo das paisagens e lugares. Essa aula aqui ela é voltada para o estudo do capítulo 1, que é paisagem em estudo. Portanto, essa videoaula, nós iremos trabalhar apenas o primeiro capítulo do tema 1, ok? Na semana seguinte, o capítulo 2, na seguinte, o capítulo 3 e assim por diante. Combinado assim? Então, como eu falei para vocês anteriormente, o primeiro capítulo a ser estudado do tema 1, né? Tema 1, paisagens e lugares. O capítulo 1 é paisagem em estudo. Então, nessa nossa videoaula, nós falaremos apenas do estudo sobre a paisagem. Primeiramente, no tópico do livro de vocês, trata-se de uma pergunta: o que é paisagem? E eu trago aqui para vocês um conceito básico do que viria a ser paisagem. Para a geografia, é identificada por suas características uniformes, presentes, contidas na paisagem, que vão até onde nosso olhar alcança. Atenção para essa palavrinha, olhar. Para a geografia, tudo aquilo que nós vemos, observamos e analisamos configura-se em uma paisagem. Portanto, longe de caracterizar a paisagem apenas aquelas imagens que são belas aos nossos olhos. Então, qualquer imagem, qualquer visão que o nosso olhar, logicamente, alcança, em geografia é tratado como paisagem. Compreendido esse conceito, o que é paisagem? As imagens, observe bem aqui, ó. Nós temos duas imagens, duas paisagens distintas, diferentes. Elas retratam esses elementos diferenciados, contidos em cada espaço. Compare cada elemento presente que compõe essa paisagem. Observe claramente que essa imagem aqui, ela retrata a paisagem, um espaço do campo, um espaço rural. Já essa segunda imagem aqui, ela retrata uma paisagem no espaço urbano. É perceptível e dá para fazer essa análise e observação em virtude dos elementos que compõem essa paisagem. E é um ponto muito chave da nossa videoaula hoje sobre esses elementos. Nós vamos identificar os elementos que compõem uma paisagem. A paisagem também, além dos elementos contidos nela, ela também é composta por movimentos. As pessoas contidas na paisagem, os animais, os carros, os aviões, o cheiro, os sons, o calor, o frio, ou até mesmo as atividades econômicas desempenhadas nessa paisagem. A história desses elementos, de suas transformações culturais que foram passadas ao longo de períodos, de décadas. Então, os elementos contidos na paisagem
vai muito além daqueles elementos visíveis. Por exemplo, quando você recorda, né, diariamente de alguns deslocamentos que vocês realizam pela cidade, né, vocês vão identificar que alguns locais da cidade são mais barulhentos, outros locais vocês vão sentir o cheiro, né, de uma poluição, né, ou um mau cheiro, né, que poderá retratar a partir dessa poluição. Outros locais, né, principalmente no campo, é possível ouvir o canto dos pássaros. As áreas rurais, né, nós observamos, nós sentimos o cheiro do mato, principalmente nesse período, né, chuvoso. O barulho dos automóveis no dia a dia. Então, esses elementos que nós sentimos, esses elementos, eles estão contidos na paisagem. E é perceptível por cada um de nós, a depender do local que nós nos encontramos na cidade, né? E, consequentemente, naquela paisagem. Portanto, meus queridos, nós observamos que a paisagem ela é uma associação de elementos. Esses elementos, eles são visíveis na paisagem. Os elementos visíveis na paisagem, nós identificamos como elementos materiais. Já os elementos imateriais são aqueles elementos que sentimos e que fazem parte, né, de nossa cultura. Por exemplo, nessa imagem aqui, nessa paisagem aqui, eu observo elementos materiais. Os carros, a rodovia, né, os postes da iluminação, as placas. Mas também essa paisagem ela deduz uma sensação de que quem percorre por essa rodovia, né, lotada aí de veículos, também vai sentir o cheiro da poluição dos carros. Portanto, os elementos materiais são aqueles elementos que eu vejo materializado no espaço, na paisagem. Os elementos que eu não vejo, apenas sinto, são elementos imateriais. Compreendida essa diferença? Elementos materiais e imateriais da paisagem? A fotografia, a imagem que é retratada, é um objeto muito bacana para que a gente possa avaliar, compreender e interpretar uma paisagem. De que maneira? Ao observarmos uma fotografia, nós podemos explorar, podemos raciocinar, pensar aquela imagem, descrever tudo aquilo que nós vemos. Ao passo que, ao observarmos essas duas fotografias aqui, é perfeitamente, né, fácil de descrever os elementos contidos nessas imagens, ou seja, nos elementos contidos nessa paisagem. Então, para nós, estudantes, vocês, meus queridos alunos, nós observamos essas paisagens e nós identificamos alguns dos elementos. Essa primeira aqui, ó, essa imagem aqui, ela retrata uma vida no campo, na zona rural, nos sítios, né? E nós podemos também observar e pensar que as atividades econômicas aqui desenvolvidas são diferentes das atividades econômicas aqui contidas nessa segunda imagem, que dá para a gente poder perceber que nessa imagem é uma rodovia, circula veículos, automóveis, mercadorias, com pessoas, as atividades econômicas desenvolvidas, né, na prestação de serviço, nos motoristas de caminhões, de carros, nos taxistas. Então nós observamos, nós raciocinamos, nós descrevemos os elementos contidos nessas paisagens. Sobre a análise da paisagem, essa análise ela é sempre definida de acordo com o ponto de observação. Ou seja, a localização do observador. Nós, enquanto estamos observando uma paisagem.
Em relação àquele que observa a paisagem, nós podemos dividir em 3 partes, os chamados planos da paisagem. Vamos observar essa paisagem e dividi-la em planos de observação. Observe aqui comigo. Essa é a paisagem. Observe que a paisagem, ela possui aqui, ó, 3 contornos. O primeiro contorno seria o primeiro plano da paisagem. O segundo plano da paisagem, nesse segundo contorno que eu estou destacando aqui para vocês. E esse terceiro plano aqui, que é o terceiro plano da paisagem. Então, nós podemos identificar nesse primeiro plano da paisagem aquilo que está mais próximo de nossa observação. É nesse primeiro plano aqui que nós observamos mais detalhes da paisagem observada. Já nesse segundo plano aqui, nós temos o plano intermediário, aquele que fica entre o primeiro e o terceiro plano, cujo esses detalhes são menos visíveis. O plano mais longínquo, né, o mais distante, é o terceiro plano, ou chamado também de plano de fundo, que corresponde o quê? A área mais distante de nossa observação, na qual perdemos, né, a riqueza de detalhes. Então, no primeiro plano, eu tenho uma maior riqueza de detalhes da paisagem. No segundo plano, é aquele ponto intermediário, né, que vai perdendo os detalhes da paisagem vistas no primeiro plano. E o terceiro plano, o plano mais distante, onde essa observação vai perdendo a riqueza de detalhes. Compreenderam, pessoal? Essa divisão do ponto de vista do observador, primeiro, segundo e terceiro plano. Dependendo também da posição do observador, podemos ver a paisagem de diferentes maneiras. Caso, observe esse exemplo aqui, estejamos observando do chão a paisagem, temos uma visão frontal, de frente, ou visão lateral. Comparamos assim, nessa observação, a altura de alguns objetos ou elementos contidos na paisagem. Por exemplo, nessa paisagem aqui, nós temos a pirâmide. Podemos comparar a altura da pirâmide com as árvores aqui do lado. Compreendem, pessoal? A altura dos bancos. Não é? Então, essa visão frontal, ela nos auxilia nesse exemplo, né, de compararmos a altura de determinados objetos. Já nessa posição aqui do observador, a visão de cima para baixo da paisagem, nós temos uma visão vertical. Aquele mesmo ponto que nós tínhamos observado anteriormente numa visão frontal daquela pirâmide, essa fotografia aqui da paisagem é uma visão de cima para baixo, né? Como se estivéssemos avistando essa paisagem, né? Aquela pirâmide, numa visão vertical, de cima para baixo. O terceiro plano da paisagem é a visão, né? A visão do alto e visão lateral desse alto, como se estivéssemos vendo justamente de forma panorâmica. Aqui nós temos a visão oblíqua da paisagem. Então nós observamos de acordo com o ponto, né, daquele que vê a paisagem, do ponto de vista do observador, diferentes maneiras. As visões horizontais, aquela frontal, a visão de cima para baixo, que é uma visão vertical, e uma visão do lado e do alto, que é a visão oblíqua da paisagem. 3 visões: frontal, visão vertical e a visão oblíqua. As paisagens também, meus queridos alunos, também sofrem com uma classificação.
Essas paisagens, elas podem ser naturais e também, ou também, paisagens humanizadas. Primeiramente, vamos falar sobre a paisagem natural, que é aquela paisagem constituída pela predominância de elementos formados pela evolução da natureza. Nessa paisagem, ela pouco sofreu ou nenhuma interferência da ação humana. Observe nessas paisagens que eu trouxe aqui para vocês que os elementos naturais serão preponderantes, predominantes na paisagem. Um lago, uma montanha, as árvores, o rio, as geleiras. Esses elementos aqui citados, contidos na paisagem, é que marca a paisagem natural pela sua predominância. Repito, os elementos contidos aqui, ó, as árvores, o rio, as montanhas, né, o gelo, são elementos naturais. Quando esses elementos naturais eles têm uma maior predominância, nós estamos diante de uma paisagem natural. O outro tipo de paisagem é a paisagem humanizada. E tanto as paisagens humanizadas como as paisagens naturais sofrem com agentes transformadores da paisagem. Quais são esses agentes? A ação humana, ela pode alterar a paisagem, assim como também a ação da natureza. De que maneira a ação humana transforma a paisagem? Quando se constrói pontes, uma usina hidrelétrica, um campo agrícola, né? Para a agricultura, uma plantação. Essa construção desses elementos contidos pela ação humana é que transforma a paisagem. A ação da natureza, ela também contribui para as transformações da paisagem. Por exemplo, terremotos, maremotos, furacões, chuvas fortes. E isso poderá ocorrer, né, ou acarretar mudanças na paisagem. Nessa imagem aqui, ó, vocês observem bem que nessa imagem ela foi uma imagem invadida, né, por uma onda gigante, um tsunami provocado por um maremoto. E aí você observa que no mesmo local, em diferentes momentos, a paisagem ela sofreu alteração. A ação da natureza provocou essa modificação. A paisagem humanizada ou cultural, tanto faz chamar um ou outro, é aquela paisagem composta predominantemente por elementos criados pela ação humana e que são construídos socialmente, né, o homem vivendo em sociedade, ao longo do tempo. Por exemplo, ruas, casas, prédios, campos agrícolas, todos esses elementos, eles foram criados pelos seres humanos ao longo do tempo. E que assim vai provocando alterações na paisagem. Outro aspecto muito importante na paisagem, lembre-se, são os aspectos imateriais, aquele que não vemos, sentimos, cheiramos, os ruídos, o cheiro, o ritmo de vida, etc. Né? Se nós compararmos, por exemplo, o ritmo de vida da nossa pequena cidade, Pombal, 50 anos atrás, nessa foto mais antiga, 50, 60 anos atrás, com o ritmo de vida mais atual, nós vamos perceber que o ritmo de vida antigamente era totalmente diferente do ritmo de vida atual. Compreendido, pessoal? Nas paisagens humanizadas, observem aí também, ó, nessa paisagem, os elementos naturais e culturais, eles podem se misturar. Uma vez que esses elementos, como por exemplo aqui nessa imagem, as árvores, o rio aqui do lado, também compõem esse tipo de paisagem, que é a paisagem cultural. Observe aqui, ó, os prédios, as ruas, né?
Esses elementos são culturais, mas nós podemos ter aqui, ó, né, a associação desses elementos naturais contidos nessa paisagem. O que vai predominar, logicamente, são os elementos culturais, os elementos humanizados, construídos pelo homem. Mas pode ocorrer também essa associação, né? Essa mistura de elementos naturais e culturais contidos na paisagem. Portanto, pessoal, essa foi a nossa aula dessa semana. Aproveite aí, tá bem legal. Se inscreva no nosso canal dedicado às nossas aulas de geografia. Ale Turminha Geo. Grande abraço, fiquem aí com as atividades e boa semana a todos. Tchau, tchau, pessoal.